Voltei, pessoal. Eu falei, né, no vídeo anterior sobre ranço, que eu tinha muito ranço sobre visualização, sobre ficar imaginando, sentindo sentimentos que ainda não eram reais para mim. O Dr. Joe Dispenza, para quem conhece, sabe que ele fala muito sobre isso, sobre você antecipar os sentimentos do seu eu do futuro. E eu lembro que eu tinha muita raiva disso, eu tinha muito ranço disso, eu tinha muita resistência com isso. Por quê? Porque não tinha nada a ver com a minha realidade. E ele falava, você tem que mudar a sua frequência, você tem que mudar a sua personalidade, você tem que mudar a sua identidade, você tem que ser alguém diferente, que sente diferente. Eu não conseguia sustentar os sentimentos, sabe? Os sentimentos que eu tinha, né? Aqueles sentimentos que eu tinha que sustentar, que manter, eu não conseguia. Mas então, por que eu tinha ranço? A raiva nem era do Dr. Joe, sabe? Nem era do conhecimento, mas era por eu não conseguir. Eu não conseguia. E eu sabia que eu tinha que conseguir para mudar de frequência, para mudar minha vibração, para mudar minha realidade. Eu sabia que eu tinha que mudar. Só que eu não sabia como. E obviamente, quando nós estamos aprendendo, quando nós estamos começando a entender o conhecimento, a gente já quer conseguir, sabe? É natural que você esteja estudando e faça uma vez e já quer, tipo, mudança total da sua identidade por conta de uma meditação, por conta de uma visualização, você quer sentir aquele sentimento de amor e você quer que ele se sustenta dentro de você 24 horas por dia. Mas daí você sai da meditação e volta para sua vida e a sua vida, não sei, a minha estava um caos, talvez a sua também esteja. E como que você vai conseguir sustentar, sabe? Era essa a minha resistência, a minha raiva, porque como que você sustenta um sentimento de amor se você está rodeada de pessoas que te desprezam, pessoas que não te valorizam, pessoas que não conseguem ver valor em você? Se esse for o seu caso, se de repente você estiver se relacionando com narcisistas, se você estiver em um emprego ruim, as pessoas ali te consideram uma pessoa inferior, uma pessoa, enfim, né, menos capacitada, menos de alguma forma, ou o mundo te vê como menos por conta da sua aparência. Então, eu não sei qual a sua realidade, mas quando você tenta sustentar sentimentos de amor, sentimentos elevados, de gratidão, dessa abertura do coração, sabe, de você sentir que você quer receber, mas a sua realidade é de escassez, é de desemprego, é de dívidas, ganhar pouco e não conseguir pagar todas as contas, não conseguir se sustentar. Quando você está vivendo em muitas dificuldades, você está vivendo até mesmo com a saúde emocional, a saúde mental muito prejudicada, você olha para essas técnicas, esse conhecimento e você logo descarta. Ou você tenta e se frustra porque você não consegue. Mas eu vou te falar que você ficar com raiva do conhecimento, como eu ficava, ficar com raiva por ser assim, porque eu queria fazer uma oração e no outro dia acordar curada. Eu já tive essas fases imediatistas, sabe, de querer, de sentir, de falar, nossa, mas por que eu não mereço ser curada? Por que Deus não me cura? Já que eu já entendo, já que eu já estudo, já que eu já sei o que tem de errado, então por quê? Por que ainda se mantém, sabe? Por que Deus não cura? Por que eu não me liberto disso? Eu aprendi a fazer Ho'oponopono. Então, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, eu sempre fui uma pessoa que quis muito me curar. Então eu buscava pelo conhecimento, pela terapia convencional, terapia holística e principalmente entender, sabe? Entender o porquê eu me sentia daquela forma. Mas o ponto é, se você não aprender a soltar o seu ego, você dificilmente vai conseguir avançar.
voltando. Chegou gente aqui e eu desliguei porque eu ainda tenho vergonha de falar em público. As pessoas ficam me encarando e eu fico meio travada. Tá, vamos lá. Mas por que então a gente sempre quer o caminho mais fácil? Por que a gente quer a cura mais fácil? Aquela cura rápida, sabe, a cura espontânea? Tipo, que alguém nos cure, né? Que um ser divino, que Deus nos liberte e nos ilumine e que a gente nunca mais sinta nada ruim, que a gente se torne de repente capaz de tudo, sem medo, sem bloqueios, sem resistências, sem vergonha, porque a gente quer tanto ser capaz, nos sentirmos capazes, termos autoestima, termos coragem e todas as virtudes e capacidades divinas sem ter que fazer nada, sabe? Sem ter que fazer nenhum esforço, nenhuma dedicação para isso. Eu acho que o que eu queria e o que eu vejo que muitas pessoas querem, e pode ser o seu caso, a gente quer a cura, essa cura total e espontânea, para a gente não precisar olhar, para não precisarmos nos tornar conscientes de nada, para a gente não precisar abrir a nossa caixa de Pandora e ver tudo que ela esconde, tudo que a gente esconde dentro de nós, sabe? Tudo que existe de caca dentro de nós. Essa bagagem que ela é difícil e que todo mundo tem no inconsciente. E eu acho também que a gente não sabe muito bem o que fazer. A gente não sabe o que fazer com esses conteúdos difíceis, com esses conteúdos que são a nossa parte mais escura e podre e disfuncional e errada e que a gente não quer entrar em contato, sabe? Não quer ter que lidar com nada disso. A gente só quer a parte gostosinha e prazerosa e confortável e feliz da vida, né? E o autoconhecimento nos mostra que não, que vamos precisar abrir a caixa de Pandora, que a gente vai precisar se tornar consciente e não apenas nos tornar consciente, porque você pode se tornar consciente, mas não querer se trabalhar, sabe? Não querer assumir responsabilidade. E eu acho que isso eu estive nesse lugar de não querer assumir a responsabilidade pela mudança, por tudo que eu teria que fazer, pelo trabalho que ia dar para lidar com as minhas sombras, para lidar com cada mudança de sentimento, por cada manifestação consciente, visualização, meditação, sabe? Então eu buscava muito no externo, eu buscava por técnicas, eu buscava por terapias, eu buscava por conhecimento, só que estava faltando a parte mais importante, que era eu me conectar ao meu coração, era eu me conectar à minha verdade. Gente, tem um galinho, eu não sei se dá pra ver ele, mas ele tá fazendo bastante barulho. Tem um galinho ali, ó, eu acho que não dá pra ver, mas enfim, ele tá cantando, mas aqui é a casa dele, né? Eu que tô no território dele, então tenham paciência. É a natureza. Então, eu acho que a gente quer fugir, sabe? O nosso ego, ele sempre quer fugir de lidar com coisas difíceis. Então, quando eu te falo que para você construir uma nova vida, uma nova realidade, você vai ter que mudar a sua identidade. E essa identidade, ela é construída no silêncio, ela é construída internamente dentro de você, na meditação, e depois sustentando, né, essa energia, essa nova energia, sustentando durante o seu dia. Pode ser que você se sinta perdido, perdida, e não se ache capaz de fazer isso, de fazer essa mudança. Porque vai ser um desafio, e você sabe disso. Quando você começar a acessar um novo sentimento,
um sentimento que de certa forma você está criando ele, porque ele não existe na sua realidade, ele não existe, né, tipo, na sua mente, não é algo que você se conecta pelo menos o dia todo, todos os dias. Pelo menos não era pra mim. Eu não me conectava com a gratidão todos os dias, sabe, de ficar, nossa, naquele estado pleno, de total graça e gratidão. Não era a minha realidade, sabe? Não era como eu me sentia naturalmente. A não ser que acontecesse uma coisa assim, uma grande conquista, um grande evento, uma grande coisa, ganhasse alguma coisa, mas sempre tinha um viés de eu tenho que ter algo, receber algo para me sentir grata, sabe? Sempre tem aquele pezinho no mundo externo, né? Tenho que ver algo material, ter algo material, conquistar algo material, receber algo material ou receber algo de alguém, sabe? Nem que um afeto, né? Um carinho, algo de alguém para eu sentir gratidão. Então, era muito uma dependência muito ao externo. E aqui esse papo não é sobre o externo, é sobre você com você mesmo. Então você tem que trazer um sentimento, seja lá de onde for, você pode chamar de universo, você tem que criar essa ponte. Tem esse sentimento, ele existe, talvez não esteja em você agora, mas você tem que sentir ele, então você está criando ele. E se você está criando esse sentimento em você, essa é a sua forma, essa é a mais elevada forma de cocriação que você pode fazer por você. Somos co-criadores. Então, ao criar ou co-criar esse sentimento dentro de nós, já é uma manifestação sua, sabe? Já é uma conexão sua. Mas depois você tem que tentar sustentar isso. E esse é o desafio, porque você volta para sua vida vai te despertar várias coisas e você não pode se esquecer desse sentimento. Você não pode se perder desse sentimento. E se você se perder, você tem que se lembrar que é o sentimento da mudança. É o sentimento da mudança de vida, da mudança de realidade, que você não pode perder ele por muito tempo. Então, o mundo, ele tem que começar a enfraquecer para você o significado do mundo, o poder do mundo sobre você, o poder das pessoas de te afetar, de te tirar do seu eixo, das situações e das pessoas te tirarem do seu eixo. Isso tem que começar a diminuir, sabe? Dentro de você tem que começar a perder a força. E esse é um papo para outro vídeo, porque a gente tem que falar, né, do poder que o mundo tem sobre nós, em nos deixar mal, em nos colocar para baixo, em nos fazer duvidar da gente, né, o tempo todo. O tempo todo o mundo está afetando a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a nossa sensação de valor próprio. O mundo, ele tenta, a sociedade, a Matrix, ela tenta de todas as formas tirar o nosso poder, fazendo a gente acreditar que a gente não é nada, que a gente não consegue nada, que a gente não pode nada. E você tem que se lembrar que a realidade que você vive foi uma realidade criada com base nos seus sentimentos, sabe? Nas suas crenças, nas suas experiências de ontem, do ano passado, da sua vida toda. E que se você continuar nesse mesmo lugar, tendo as mesmas experiências, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, retroalimentando esses sentimentos e fazendo sempre a mesma coisa, né? O que vai mudar na sua vida? Se você não conseguir colocar um hábito novo, tipo uma meditação, tipo uma visualização, tipo isso que eu tô falando, né, de se conectar ao seu coração para sentir novos sentimentos, criando uma nova identidade, criando um novo caminho neural dentro de você, como que você vai causar um impacto na sua realidade, causar um impacto na sua vida, causar um impacto na sua circunstância, no que te acontece, sabe?
Ai, preciso comprar um tripé, porque cansa ficar segurando o celular. Eu acho que o caminho é o simples, é você ser uma pessoa simples, é você buscar pelo real, você buscar pelo natural, você buscar pelo verdadeiro, você ser uma pessoa real, sabe? E para isso você vai precisar soltar muita coisa, você vai precisar soltar o seu ego. E eu sei que o ego é uma parte importante da nossa identidade. Nós estamos no corpo humano, nós temos a individualidade, nós precisamos do ego, mas quando eu falo soltar o ego, eu não tô falando para você morrer, para você deixar de ter o seu corpo, a sua identidade, sua personalidade, seu temperamento, não é nada disso. Mas é não deixar o ego no controle, é aprender sobre o ego, aprender sobre quem é o ego em você. Você não é o ego, então quem é o ego? Quais partes suas são ego? Quais pensamentos são do ego? Quais sentimentos são do ego? E qual que é o seu eu mais elevado? Qual que é a sua parte divina em você? Então, isso é importante, você buscar pelo simples, você buscar pelo real, você buscar pelo que te conecta ao seu eu mais essencial e começar a soltar todo o resto. Eu gosto muito de vir aqui, nesse lugar que eu tô. Ele é a natureza, e essa natureza, ela consegue me conectar para um lugar, é tipo uma lagoa, sabe? E ela consegue sempre me resgatar, principalmente quando eu não tô bem, principalmente quando eu tô muito desconectada. Eu venho pra cá e é como se abrisse um portal dentro de mim e me ajudasse a lembrar do essencial, do que realmente é importante pra mim, que realmente importa. Eu tô aqui embaixo de um pé de amora. Como que chama pé de amora? É a momeira? A moeira? É a moeira? Não sei. Sempre chamei de pé de amora. E ela tá com umas amoras, deixa eu mostrar. Umas amoras verdes. Tá de vez, né? Amoras verdes, olha. Vou virar pra vocês verem. Amora, olha a amora. Amora verde. Daí tem algumas maduras que eu vou comer daqui a pouco. Tá vendo? É um pé de amora. Olha quantas amoras. Tá carregado, na verdade. E por que eu tô mostrando isso? Porque se você tiver um lugar neutro, porque talvez você não consiga sair do lugar que você esteja no momento, né? Talvez não seja um lugar muito bom, talvez não esteja se relacionando com pessoas que te elevam, que te ajudam a se conectar nesse lugar de paz, de amor, de gratidão. Mas talvez você tenha um lugar assim na sua cidade, perto da sua casa, tipo uma praça, tipo um rio, um lago, um parque, qualquer coisa desse tipo, sabe? Talvez você tenha, talvez seja acessível. Amora, sem lavar. E só ficar em silêncio, ficar contemplando a natureza. Eu venho pra cá e o próprio ambiente, o próprio lugar, ele te ajuda a se conectar nisso. Então tente encontrar seu lugar que vai te ajudar, que vai te conectar nesse portal que eu falo, né? Que é um portal de como se te levasse para uma outra realidade, como se te levasse para uma outra versão sua. Até o próximo vídeo, pessoal. Grande beijo.